Olá, Sam, e boa noite para todos os ouvintes. O meu nome é Luna Furtado. Atualmente moro em Goiânia, que fica em Goiás. Eu quero relatar uma experiência aterrorizante envolvendo os meus pais com um lobisomem. Era meados de 1985. A minha mãe era jovem e meu pai também. Eles tinham acabado de ter um bebê, o primeiro de 12 filhos. Meus pais são naturais de Codó, uma cidade que fica no Maranhão. Lá existem muitas lendas, principalmente de lobisomens. O meu pai era um homem muito mulherengo. Costumava chegar em casa muito tarde da noite. A minha mãe de resguardo o esperava todas as noites. Nossa casa naquela época era de pau a pique, sem segurança nenhuma. Apenas uma porta de madeira encostada com um pedaço de madeira atrás, para dar uma sensação de mais segurança. Bom, até que alguns dias a minha mãe começou a notar que os cachorros estavam muito nervosos, latindo a noite inteira. E logo pela manhã minha mãe viu pegadas enormes. E até onde ela sabia, nenhum bicho da região tinha pés tão grandes para deixar aquelas pegadas. Começou a correr na vizinhança um boato que poderia ser um lobo-guará, mas não seria tão grande quanto um. Se passando alguns dias, a minha mãe pressentiu que aconteceria alguma coisa muito ruim. Ela estava muito inquieta. Era noite de lua cheia, quando lá pela meia-noite, ela escutou algo andando em cima da casa. As galinhas começaram a cacarejar. Os cães latiam bastante, mas era um latido tipo de medo. Ela sentiu quando algo caminhou em direção da porta. Minha mãe estava com o bebê no colo. Ela não teve coragem de ir até a porta para ver o que era. Foi quando, de repente, um vizinho próximo deu um tiro para cima. Com o barulho do tiro, aquela criatura saiu correndo. E desde então nunca mais foi vista. Até a semana seguinte. Após algumas horas, o meu pai chegou em casa. E minha mãe contou o que havia acontecido. Meu pai prometeu a ela que nunca mais iria deixá-la sozinha. Na semana seguinte, meu pai chegou do serviço às 18 horas. Eles jantaram, descansaram um pouco, depois apagaram as luzes. Já estavam se preparando para dormir. Foi quando, de repente, meus pais ouviram de novo aquela criatura rondando pela casa. O meu pai até tentava olhar pelas frestas da parede, mas não dava para ver nada lá fora. No outro dia, conversando com o vizinho, ele disse que também na casa dele alguma coisa tinha o perturbado. Andando ao redor da sua casa, mexendo nas suas paredes, como se quisesse entrar. E desde então, esse vizinho começou a andar armado. Meu pai falou que passaria a madrugada em claro. Disse também que iria pegar aquele bicho naquela mesma noite. Como a cadela dele estava gestante, ela logo daria o sinal de alerta caso aquele bicho aparecesse. E o meu pai suspeitava que a cadela, por estar gestante, poderia estar traindo aquela besta. Mas também não poderia descartar a hipótese de que aquele monstro queria pegar o bebê da minha mãe. Quando anoiteceu, todos na casa estavam em silêncio. Meu pai ficou na espreita com uma lanterna e uma espingarda, pronto para o que der e vier, até que chegou a meia-noite, hora em que começou-se a ouvir passos de algo que parecia ser muito grande. Meu pai confessa que começou a sentir muito medo, mas que mesmo assim ficou de tocaia. Como a lua estava cheia, estava tudo muito claro. Aquela criatura chegou no meio do quintal. Então meu pai pôde ver algo difícil demais para acreditar e digerir ao mesmo tempo. Era algo parecido com um cachorro, mas que parecia com um cavalo de tão grande que era. Aquilo era todo preto, mãos e unhas grandes, e seus olhos brilhavam de maneira reluzente. Meu pai disse que ficou com tanto medo que quase que não deu conta de atirar. Ele disse que não conseguia mirar naquela criatura. Apenas atirou para cima porque estava sem forças, porque tremia demais devido ao medo.
Quando ele atirou, a criatura correu para dentro do mato. Então, no outro dia, ele foi conversar com o vizinho, e ambos começaram a suspeitar que aquele lobisomem poderia ser um outro vizinho deles, já que o mesmo era um homem muito velho, não conversava com ninguém, era um sujeito muito estranho. E é aqui que essa história toma um rumo muito inesperado. Quando eles entraram, esse vizinho que era suspeito de virar lobisomem foi até a casa do meu pai. Perguntou se ele tinha um pouco de café para poder emprestar. E o mais estranho nessa história é que aquele homem nunca tinha ido na casa dos meus pais, nem para dar uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, e muito menos para poder conversar com meus pais. O meu pai disse que até hoje tem certeza que aquele velho foi lá sondar, para saber de fato se meu pai tinha descoberto o seu segredo, a maldição de virar aquela besta. Eles cogitaram a ideia de que o lobisomem queria comer os filhotes da cachorra, que já estava parida, ou talvez até mesmo pegar o bebê da minha mãe. Essa é a história que meus pais sempre me contavam. Obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Boa noite.